Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que quer investir no mercado imobiliário, em leilões de imóveis, mas possui algumas inseguranças nesse processo. E aqui eu quero te dizer o que os gurus da internet, o pessoal que vende curso, geralmente não costumam comentar, e que aqui eu quero te passar uma conversa, um papo franco mesmo, de uma pessoa que está operando no mercado de leilões de imóveis, de uma pessoa em que está multiplicando o seu patrimônio e patrimônio de terceiros também através do mercado de leilões de imóveis, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá daquela forma que a gente gosta, que é rabiscando, tá? Então, a lógica do mercado de leilões de imóveis, ela é bem simples, tá? É bem simples, que basicamente eu acredito que você já entenda, já saiba, né, esse ponto, que é a gente compra barato, né, e a gente vende, né, perto do preço do mercado, perto do preço de mercado. Então, o que que isso significa? Você tem que, né, ter uma boa arrematação aqui, fazer comprar, saber o que é comprar barato, mas para você aí começa alguns pontos, né? Vamos lá. Como que você sabe, por exemplo, que você está comprando barato? Tem um ponto, né? Isso aqui não é simplesmente por preço. Ah, Eric, eu vi uma casa ali por R$ 100.000. R$ 100.000 é caro ou barato? Eu não faço a mínima ideia. Por quê? Porque o mercado, guarda isso aqui, viu? O mercado imobiliário, ele é extremamente regional. Eu moro em Londrina, no Paraná. Eu não conheço o mercado inteiro de Londrina, no Paraná. Eu não conheço o mercado inteiro de Londrina, Paraná, por quê? Se eu pensar só no mercado de imóveis populares, eu moro numa região que o imóvel popular aqui hoje, ele já está se acercando, ele está próximo de R$ 400.000, né? E aqui, deixa eu pegar, hoje é dia 7/7 então a gente está em julho de 2026, né? A gente está falando de um imóvel popular, na região de Londrina, de quase R$ 400.000. Outras regiões a gente consegue encontrar aqui por 220, 230, imóvel novo, né? Estou dizendo imóvel novo. Em outras regiões, essa não é a realidade. Em outras regiões, a gente tem imóvel novo por 180, por 150, por R$ 160.000, né? Eu digo isso porque a gente estuda nível Brasil. Sempre quando eu entro aqui em um leilão de imóvel, eu não vejo a questão do endereço, né? Eu tenho algumas preferências, porque são algumas regiões que eu já trabalhei, mas eu simplesmente eu vejo aonde eu consigo ter mais lucro. Então, para você entender se o imóvel está barato, você precisa antes entender qual que é o valor de mercado. E o valor de mercado você só entende de forma regional. Então isso aqui já elimina muita coisa, gente. Por que elimina muita coisa? Porque se você não tem essa noção, você precisa ser um especialista? Não precisa ser um especialista, tá? Mas você precisa entender como que você consegue chegar num valor próximo de mercado de um imóvel, para você entender se aquele imóvel que você está visualizando, ele está caro ou ele está barato, tá? Se ele está caro ou ele está barato. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, quando você trabalha com o mercado de leilões de imóveis, né? Você precisa ter essa principal característica aqui, ó, que é algo que hoje em dia não existe muito, né? A gente precisa ter paciência. Paciência. Imagine só, o mercado imobiliário, ele é um mercado excelente, excelente. Eu já vi pessoas aqui dentro do mercado imobiliário, por exemplo, em 4 meses, multiplicando ali o patrimônio, tendo uma rentabilidade, né, de 40%. Isso agora em 2026, viu? Por exemplo, em 6 meses, tendo rentabilidade ali de 30%.
em 12 meses dobrando o capital, ou seja, rentabilidade de 100%, né? Muitas vezes isso aqui pode se estender um pouco, pode chegar a 18 meses, mas a rentabilidade ela é muito boa desse mercado, tá? O que que acontece? Quando se faz, aí isso é mais marketing, tá, gente? Isso é do marketing, não adianta. Quando você vai vender um produto, geralmente se pega os melhores resultados. Então, vamos supor, eu tenho um resultado que em 4 meses eu consegui multiplicar, né, ter um retorno de 177%. Num imóvel que eu investi muito pouco. Eu investi R$ 18.000 e, se eu não me engano, ele me deu 34 ou 35 mil reais de retorno, né? Ou seja, então retornou aqui basicamente 50 e tantos mil reais na minha conta, né? Investi 18, retornou 50 e tantos em 4 meses. Isso aqui é o normal? Não é o normal, gente. O normal é isso aqui, ó. É 40, é 30%, né? Algumas situações você consegue 100%. Em quanto tempo, Eric? Geralmente em pelo menos 12 meses. Por que que eu estou falando isso? Para você não se frustrar. Não entre no mercado, porque assim, às vezes, muitas vezes a pessoa ela pode ver 4 meses e ainda pode achar longo. Não, 4 meses é super rápido nesse mercado, tá? Então, assim, não entre no mercado e fique frustrado pelo fato de você não conseguir vender um imóvel que você arrematou ali em 4 meses, né? Não fique frustrado de você não conseguir lá 80% de retorno. Não fique frustrado por conta disso. Por quê? Porque os grandes gurus, eles vão te vender exatamente isso, que você dobra, eles vão te vender que você vai dobrar o seu capital, né, em pouco tempo. E aí, aqui eu já te disse, pouco tempo no mercado imobiliário, 4 meses, é muito rápido. Dentro do mercado imobiliário em leilões, é muito rápido você fazer uma operação em 4 meses, né? Geralmente a gente coloca a expectativa em 12 meses, sendo que ainda pode passar um pouco, mas mesmo se passar, não é um resultado ruim, tá? Quando a gente olha o mercado como um investimento. Então, esse é o segundo ponto, que é a questão das nossas expectativas, né? É necessário ter paciência, e mais do que paciência, o que que é necessário? Você ter uma mente um pouco diferenciada. Como assim? Você precisa, além de ter a paciência, você também ter o que eu falo de uma mente empreendedora. Por que que eu digo isso? Primeiro, você vai precisar estudar. Você precisa estudar muito. Precisa estudar. Estuda. Estuda, porque quanto mais você estuda, menor é a possibilidade de você cometer erros, tá? E cometer erros aqui, às vezes são erros que são básicos, e se você cometer, você pode jogar aquele prazo, por exemplo, de 12 ou 18 meses para 24, 30 meses numa operação que não lucre praticamente nada, tá? Então você precisa estudar, então estuda não só a questão, tá, jurídica da coisa, né? Como também a questão financeira, porque as pessoas elas costumam pensar que leilão é somente o preço de arrematação. Não é não. Você precisa entender o que que você está comprando, você precisa entender quais são as despesas atreladas àquela arrematação. Você tem ITBI, você pode ter algumas custas que você pode herdar. Por exemplo, você pode herdar algumas despesas de condomínio, você pode herdar, né, IPTU vencido. Eu já peguei casos aqui que tinha mais de 30 mil reais de IPTU, uma casa popular com 30 mil reais de IPTU atrasados, né, com juros e multa e honorários advocatícios. Né? Então, o que que eu quero dizer aqui para você? Primeiro, é necessário estudar. E segundo, que às vezes, muitas vezes você já pode, né, já está nesse processo, você precisa, né, pôr em prática, né, pôr em ação, né, você precisa entrar em ação. E aqui, às vezes, é muito onde as pessoas elas paralisam, porque existe muito medo, né, aqui.
Então existe um medo de iniciar, né, e depois que você inicia também existe alguns receios que você continua tendo, mas você precisa pôr em ação. E aqui a mente empreendedora, ela começa a agir. Por quê? A mente empreendedora, quando eu digo empreendedora, são pessoas que ela têm uma capacidade de ação muito aflorada. Muitas vezes elas passam a ação na frente do estudo. E muitas vezes isso é necessário e é normal, né. Muitas vezes você estudou, se preparou, você ganhou uma base. A partir da base você começa a pôr em ação e quando você põe em ação você vê que tem muita, muita, muita coisa que você não tinha como ter estudado antes e pela prática você vai ganhando essa vivência. E aí você vai ganhando casca. Então, uma primeira coisa que a mente empreendedora ela vai ter é colocar as coisas em ação. Coloque as coisas em ação, não tenha medo, coloque em ação, coloque o dinheiro para rodar, não tenha medo de colocar o seu dinheiro para rodar. Segundo ponto, né, de uma mente empreendedora, ela é resolvedora de problemas. O que eu quero dizer com isso? Cara, você tem um problema, por exemplo, você entrou em ação, pintou um problema que você não sabe resolver. Você não vai ficar reclamando. Você não vai ficar reclamando desse problema. Você procurou esse problema e você vai ser muito bem remunerado para resolver esse problema. Então, sempre que pintar um problema na sua frente, imagine que é algo novo que você vai aprender, né? E você vai ganhar essa cancha, você vai ganhar essa notoriedade, essa agora me fugiu a palavra, mas você vai ganhar essa confiança, você vai ter confiança resolvendo problemas. Então não tenha medo de problemas, resolva os problemas, não reclame dos problemas. Os problemas eles acontecem e geralmente o que está atrelado aos problemas é a capacidade de geração de recursos. Então, se você está resolvendo esse problema e está te remunerando bem, é porque não é qualquer um que consegue resolver. Você está colocando em prática, através da sua mente, que você tem certeza que você consegue resolver, e se não conseguir resolver, não tem problema, né? Busca profissionais, né? Busca ajuda, ou busca o seu mentor ali da internet, né? O seu mentor que você comprou o curso, né? Os alunos, tá, tudo isso aqui ele é válido. Então, isso aqui é algo que eu vejo que quando se fala em leilão de imóveis, as pessoas elas tendem a somente olhar o valor da arrematação, né? As pessoas elas tendem a olhar somente o valor da arrematação, elas não olham outros custos, por exemplo, IPTU, vou colocar aqui algumas coisas que a gente considera, tá? IPTU, eh, as custas cartorárias, então ITBI, escritura e registro. Então, escritura, né, registro. Nós temos também alguns pontos que a gente pode herdar, por exemplo, condomínio. Outro ponto, desocupação. Mas, Eric, eu consigo negociar de forma amigável para a pessoa sair de lá de forma amigável. Ok, né? Geralmente se consegue de forma amigável, mas nem sempre é assim. E quando se consegue de forma amigável, é porque geralmente a gente oferece alguma coisa para a pessoa sair de lá. Então, você tem que trabalhar com um orçamento na desocupação. Você precisa ter um orçamento que não te trave para entrar com um processo de emissão, que é o processo na justiça, ou que não te trave, por exemplo, na negociação, porque a gente sabe que negociar é a melhor saída aqui para a gente ganhar tempo, ganhar dinheiro, né? Conseguir fazer de todas as formas. Ah, e além disso tem a questão da reforma também, né? Você não vai comprar um imóvel de leilão sem precisar reformar. Se você comprou um imóvel de leilão e não precisa reformar e conseguiu comprar por um valor bom, olha, muito difícil mesmo. Provavelmente é uma região ruim. Porque imóvel que está muito bonito vai a leilão, ou a arrematação já começa cara ali, ou as pessoas elevam muito, né, o valor da arrematação. Então, essa é mais ou menos a ideia que eu queria passar, né, para você. Se você está
pensando em começar a ir no mercado de leilões, é um baita mercado, é um mercado legal, só que você precisa ter paciência. E quando eu falo paciência, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, nesse ano, talvez no próximo ano. Não digo que você precisa esperar 2 anos para fazer uma arrematação, não é isso. Você pode fazer a arrematação, por exemplo, no primeiro mês ali que você esteja estudando. Mas não coloque sua expectativa tão alta. Por quê? Porque pelo próprio marketing das vendas se mostra muito só o lado positivo, né? E realmente tem muitos lados positivos. Só que os lados negativos muitas vezes pode te pegar desprevenido. Então você pode, por exemplo, pensar que é uma operação rápida, né? Não se planejar de forma financeira para isso e acabar se apertando, acabar se endividando, acabar trazendo problemas para sua casa, para o seu lar. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu gosto de falar sempre com bastante clareza, com bastante franqueza. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal que eu vou sempre estar trazendo aqui conteúdos de valor relacionado a dinheiro, relacionado a cuidar do seu patrimônio, a negócios e principalmente aí ao mercado de leilão.